Olá, primeiro ano do Novotec, ensino médio A e B. Aula de português, professora Fátima. Hoje nós vamos trabalhar, segundo o CMSP, o gênero textual notícia, tá? A notícia, ela é um gênero textual jornalístico e não literário. E ela está presente no nosso dia a dia, né? É encontrado em vários meios de comunicação. Portanto, ela trata-se de um texto informativo, geralmente sobre situações que estão presentes no nosso dia a dia, como eu já disse, né? Sobre temas atuais ou acontecimentos reais, e sempre são vinculadas nos principais meios de comunicação: jornal, revista, televisão, rádio, internet, entre outros, né? E elas têm um teor informativo que podem ser descritivo e narrativo. Elas podem descrever ou narrar ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e personagens envolvidos. As características do gênero textual notícia são cunho informativo, são descritivos e ou narrativo, eles podem ter um ou outro ou os dois juntos. Eles são curtos, eles são veiculados nos meios de comunicação, utilizam linguagem formal, clara e objetiva. Você não vai ver nunca eles falando gíria, né? Elas têm um texto com título, tá? O título principal, que é a manchete, e um título auxiliar, que é uma extensão do título, né? Que é para explicar um pouquinho melhor, uma continuação da manchete. Geralmente são falados em terceira pessoa, né? Eles são impessoais, a pessoa não se põe junto, ela conta um fato, né? E geralmente por isso ela usa um discurso indireto e trabalha com fatos reais, atuais e cotidianos. Por isso é sempre bom ficar esperto, procurar em vários meios de comunicação o mesmo assunto para ver se todos eles falam a mesma coisa. Porque hoje em dia existem muitos fake news, que são notícias mentirosas, que são inventadas, geralmente para criar discórdia, criar confusão. Então, a notícia em si, ela é real, atual e cotidiana. Aí, nós temos exemplos de notícia, né? Eu vou usar o site de toda a matéria para poder tá trazendo para vocês alguns exemplos, né? Então, como estrutura e exemplo de notícia, você tem o título principal e o título auxiliar. Por exemplo, Olimpíadas Rio de Janeiro 2016. Essa é a manchete com letras garrafais. Embaixo vem escrito menor o subtítulo, né, o título auxiliar, que é Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Quer dizer, ela é uma continuação, mas ela chama menos atenção, ela é menor. Aí, a primeira parágrafo da notícia geralmente é a lead, que na linguagem jornalística ela corresponde à introdução da notícia. E trata-se do primeiro parágrafo e responde geralmente as perguntas: o que aconteceu, quem faz parte dessa história, quando isso aconteceu, onde, como e por quê. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estão contidas na notícia vão aparecer, pelo menos devem aparecer. É uma ferramenta muito importante porque ela desperta a atenção do leitor para poder continuar lendo a notícia, né? E aí, eu vou dar um exemplo dessa lead. Então, você tinha lá, Rio de Janeiro, Olimpíadas 2016, né? Aí, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como título auxiliar. Aí vem a lead, o primeiro parágrafo. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre dias 5 e 21 de agosto e os Paralímpicos dia 17 a 18 de setembro. Quer dizer, você está sendo informado, né? Aí, se isso te chamou a atenção,
Se é algo que você gosta, que você tem interesse, você vai continuar lendo. E aí vem o corpo da notícia, né? Onde apresenta descrições mais detalhadas. No caso da Malala, que a gente viu na aula, que contou a história da Malala, tudo, quando falaram das grandes mulheres, aí vem a notícia que a Malala se forma na universidade em 2020, o ano passado. Isso seria uma coisa que não chamaria tanta atenção se você não conhecer a história da Malala, tá? Então, talvez nessa notícia seja incorporada a biografia dela. Para quê? Para poder explicar quem é a Malala, né? Para você entender o porquê dessa manchete. Então, vamos voltar para o Rio de Janeiro, para os Jogos, né? Então, aí vem o corpo da notícia. Segundo a página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias em 4 regiões da cidade maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas, elas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby. 2 modalidades que não são tão comuns no Brasil, né? Mas são comuns na Europa. Já os Paralímpicos, que são destinados para atletas com necessidades especiais, acontecerão durante 11 dias, nas mesmas regiões da cidade, do dia 7 a 18 de setembro. Que do total contemplam 20 locais de competições. São 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de 2 novas modalidades, canoagem e teatro, tá? Então, esse é o corpo da notícia. Ele vai detalhar o que lá tem a manchete. Depois tem a complementação da manchete, que é o título auxiliar, a manchete é o título, depois vem auxiliar, aí a primeira página primeiro parágrafo é a lead, onde descreve o cenário, respondendo aquelas perguntas, né? Onde, porquê, quem, como e que lugar, né? Num primeiro parágrafo já ela praticamente ela resume tudo que acontece nessa notícia. E aí, o segundo parágrafo, ele detalha, ele descreve ou narra os dois juntos, o que ele falou no primeiro parágrafo. Então, isso é notícia, tá? Hoje em dia, as fake news são muito comuns. Eu mesmo já aconteceu de eu pegar uma notícia e passar para frente, e na realidade era uma notícia falsa. Então, aprendi que tenho que ter certeza. Inclusive, há sites que você consegue ver se aquilo é um fake news ou não. Então, news em inglês são notícias, fake são mentiras. Então, fake news, notícias mentirosas, ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte. E estou à disposição de vocês. Até mais, até a próxima aula, tá?